Programa Penso Logo Insisto na área. Galera, nossa próxima entrevistada do programa é a Stella Sandrini, Teca Sandrini, ex-diretora do Museu do Olho, pintora, artista plástica e visual, gravurista, professora, referência na pintura e nas artes plásticas aqui no estado do Paraná. Uma pessoa incrível, vamos até a casa dela e vamos gravar com ela. Segue a gente que vocês vão gostar. Programa Penso Logo Insisto, de novo na área, pessoal, com muita alegria estamos aqui, chegamos na casa da Stella Sandrini, ela está aqui do meu lado. Teca, posso chamar de Teca? Por favor. É um prazer estar aqui, Você chegar com o programa e ser recebido na sua casa, é uma experiência única, a gente está bem feliz. Eu que agradeço essa parte tua, que é uma parte muito interessante, principalmente de uma pessoa jovem, que vem querer entender um pouquinho mais desse espaço todo da minha vida. Poxa, sim. A gente vê você como uma referência, como incentivadora de cultura, como artista, como uma pessoa que abriu portas para outras pessoas poderem demonstrar seu trabalho. Isso que motiva muito a gente estar aqui, Teca. E eu quero saber de você, Teca. Me perdoe, mas o pessoal de casa também quer saber. Teca, onde você nasceu? Nasci em Curitiba. Nasci no Hospital Vitor Ferreira do Amaral. Quantos anos, Teca, você tem? 75. 75 anos. 75. Quantos anos de profissão? Olha, eu comecei com 16 anos. Então tem que fazer um cálculo. Nossa, é bastante história, É bastante tempo. O primeiro prêmio meu foi com 16 anos. Dá 59 anos, Teca. É. 59 anos de trabalho. Eu fiz alguns intervalos. Parei por uma época muito grande até, por necessidade. Teca, o teu lado artístico, como artista, quando você descobriu, falou, poxa, eu sou artista, eu quero viver assim, e qual segmento da arte você se lançou? Olha, eu sempre conto esse lado, que é o seguinte, eu não dava para as outras coisas. Matemática era ruim, português era ruim, geografia, história não decorava. Mas desenhar, eu sempre desenhei desde pequena. E era papel, lápis, tesoura e cola. Elas foram minhas grandes companheiras na infância. Com música também, né? E dança, mas a parte, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Então, foi fácil porque já estava encaminhado para que eu pudesse dar uma sequência desse trabalho. E foi uma coisa muito gratificante, sou muito grata à arte. Teca, você teve uma iniciação acadêmica, uma formação, um ponto de partida, você fala, a partir daqui o mundo começou a conhecer meu trabalho. Sim, eu sempre coloquei, e eu acho que eu coloco ainda, né? Foi um dia que o meu pai, que era jornalista, Alexim Pereira, que me indicou para eu estudar com o Viaro. Viaro. O Guido Viaro. E eu fui no ateliê dele, que era em cima da Escola de Belas Artes, num lugar que era próprio dele, né? Que ele trabalha, um ateliê dele mesmo lá. E eu fiz um desenho. E na saída ele pôs a mão na minha cabeça e disse, você tem jeito, menina. Eu acho que daquele dia em diante as coisas começaram a abrir. E eu comecei a entender por que eu gostava tanto do que eu fazia. Sim. Ou seja, teve um tutor, um mestre, alguém falando... Sempre. Segue. E em casa a gente tinha um pouco de formação. Meu pai escrevia sobre artistas e eles eram amigos, então eles iam lá em casa, eu sempre convivi com aquele ambiente, mas eu nunca fui checada por aquele ambiente, né? A primeira pessoa que me fez entender um pouco foi o Viaro. Eu tenho uma gratidão muito grande, tanto que eu já fiz eu sou curadora de uma exposição dele no Museu Oscar Niemeyer. Sim. E essa exposição foi em que ano, Teca? Não pergunta a data para mim agora. Faz um tempo já. Sim. Teca, e você foi professora também? Fui, da Belas Artes, fui professora de ginásio, no Maria Guerra Teixeira, aqui perto de casa, dava aula de geometria, e fui professora da PUC, em materiais expressivos, fui professora no Centro de Criatividade, em resina de poliéster, escultura e cerâmica. Eu sempre fui um pouco professora. E quanto à tua produção artística, suas obras, você já foi premiada? Alguém vendeu para uma pessoa assim muito de destaque que
Te deu alguma congratulação? Houve uma época que eu trabalhava na Secretaria de Cultura. Como eu era funcionária da Secretaria, eu não podia participar dos salões do Paraná. Então eu tive a sorte de participar de salões fora, que foi São Paulo, Goiânia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais. Então eu mandava meu trabalho para fora e ganhava prêmio. Isso me ajudou muito. Era um trabalho que eu fazia com desenhos. Prêmios em dinheiro? Em dinheiro. Legal. Sim, com dinheiro. Foi o que me manteve uma boa época da minha vida. Conhece o Brasil inteiro, Teca? Não conheço o Amazonas, nem o Acre. O restante eu conheço tudo. E fora do país? Aí eu viajei muito. Eu tive a sorte de viajar muito porque o Rômulo, meu marido, ele dava aulas, fazia conferência e participava de congresso, e eu ia junto. Depois eu comecei a ir pelo meu trabalho mesmo, mas no início eu comecei a acompanhá-lo e foi muito bom porque onde eu comecei a ver muito museu, participar de debates, e foi uma abertura total. Conheci toda a Europa, só não conheci a Ásia e a África, a América do Sul inteira também, tive a sorte de conhecer. E a Teca continua trabalhando, continua pintando? Continua. Estou aqui no ateliê e trabalho bastante até. Já fiz uma exposição ano passado e estou fazendo essa exposição. Ano que vem vou fazer uma outra exposição. Então estou trabalhando. Sempre tem amigos que estão junto comigo. Teve uma época que eu trabalhei com a Yara Martins, trabalhando com madeira. Outra época, agora estou trabalhando também com a Jussara no mesmo ateliê. Então sempre nós temos grupos de pessoas que uma auxilia a outra. Teca, você foi diretora do Museu do Olho também, Oscar Niemeyer. Quase 7 anos. Conta pra gente de uma maneira sucinta, breve, como foi essa experiência e as pessoas que você sentiu que você pode impulsionar, ajudar também na arte através desse... Olha, foi um momento muito lindo na minha vida, eu trabalhar no museu. 7 anos. Porque aconteceu o seguinte, eu estava entrando num processo de desacreditar um pouco na arte, que era aquilo de você trabalhar e acontecer pouca coisa. E quando me convidaram para dirigir o museu, até um convite que foi feito pelo Paulino Viapiana e pela Valéria Teixeira, que eram amigos não conhecia o Paulino, conhecia só a Valéria, que eu já tinha feito 2 exposições com ela na fundação. E ela me convidaram, foi uma surpresa, porque pensei que ninguém mais lembrasse, né? Eu estava na Ilha do Mel, sempre brinco que eu estava rastelando o jardim. Sim. Quando ela me ligou, e eu disse assim, olha, eu não sei se eu tenho capacidade de trabalhar no museu, né? E daí eu perguntei para o Rômulo e para os meus filhos, né? E o Rômulo usou uma palavra assim que me marcou muito, ele sempre usava esse termo. Se você não assumir, morra. Como quem diz, é uma oportunidade rara. E eu vim assumir o museu. Um susto, porque eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como fazer. E no museu, era uma OCIP, dirigida pela primeira dama que tinha feito, pela Maria Estela Requião, que tinha feito um trabalho muito bom no museu. Ela organizou toda a parte física do museu e estava trazendo exposições boas, e faltava acrescentar algumas coisas a mais que eu achava que faltava no museu. Daí eu assumi e passou para uma OS. Essa OS era uma forma de governo bem diferente, não pode ter funcionário público, você tem de buscar o dinheiro, e ali fui aprendendo muita coisa. Foi sofrido no começo, claro, mas eu estava tão entusiasmada por aquilo que o sofrimento ficou despercebido. Daí nós começamos a trazer e desenvolver mais a ação educativa, que eu acreditava, deixar o museu mais acessível. O museu ficou totalmente acessível para cegos e para deficientes visuais, e trabalhar muito com a parte de aumentar o horário do museu. Uma vez por semana, uma vez por mês tinha um horário estendido, que nós trouxemos o eixo, o ensino de alfabetização de adulto, e fomos pensando mais em abrir o museu para as universidades.
trouxemos a universidade para dentro do museu para fazer curso, e a equipe foi se tornando cada dia mais interessante, e era um trabalho assim de equipe. Como eu não enxergo muito, você já deve ter falado, eu escutava muito. Então, o escutar me ajudava porque eu podia organizar melhor as discussões. Montamos os conselhos dentro do museu. Eu fui eleita, eu fui a única até agora eleita dentro do museu. Eleita pelos amigos do museu. Quando a gente entrou, a gente fez um trabalho de trazer bastante amigos do museu, e esses amigos que elegiam o presidente. Claro que a secretaria me indicou, mas os amigos poderiam não aceitam o meu nome. E fui submetida também a muitas perguntas, inclusive coisas que eu nem saberia o que eu estava pensando naquela época, né? E fomos montando uma equipe. E essa equipe era uma equipe muito interessante, era uma equipe de gente jovem, que eram críticos bastante, né? Eu lembro que chegava uma hora até cansava de tanta crítica que a própria equipe fazia entre nós, para a gente poder acertar. E com isso nós trouxemos uma parte internacional, foi uma parte assim, bem valorizada, trouxe o Goya, o Capricho de Goya, trouxemos o Modigliani, trouxemos o Degas, foi linda a exposição do Degas, trouxemos o Sebastião Salgado, que foi assim E agora? Teca, e um artista popular daqui, regional? O Hélio Leite. Ele passou no museu? Ele passou no museu, fez uma ação cultural lá, e a Ifigênia, que a gente fez uma pequena exposição dela, e depois na Bienal ela também foi aceita uma sala dela. A Ifigênia Rolim, rainha da a rainha, a maravilhosa Ifigênia. Sim. E tivemos também começamos a fazer um programa que eu acho que é um programa que eles deram continuidade, que é o para adultos, sabe? Então, maiores de 50. Sim. E foi um programa assim interessantíssimo. Até hoje eles continuam com esse programa. Teca, a gente vai fazer uma pausa agora. E o segundo bloco do nosso programa, a gente vai ter você e a participação da Lisa Stort. Ela tem umas perguntinhas para você e vai ser no teu ateliê, tudo bem? Tá ótimo. Oi, galera. Meu nome é Lisa Stort. Eu sou formanda em artes visuais. Tenho uma caminhada já nessa história de artes e tenho a grande alegria de ter sido convidada pelo programa, de estar aqui para fazer algumas perguntas direcionadas em relação à arte para a querida Teca Sandrini. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria muito grande, que você é um ser humano muito iluminado, foi muito importante na minha vida ter te conhecido, muito obrigada. E gostaria de começar perguntando para você, na tua trajetória artística, né? A gente sabe que você teve aula com o Viaro, a gente sabe que você teve contatos com muitos artistas, não só como artista, mas também como diretora do Museu de Arte, né? O Museu Oscar Niemeyer. Então eu queria saber assim, de você o que nessa trajetória de arte, né? O que a arte é para você, o que a arte representou na tua vida. Ora, Lisa, é uma pergunta muito longa para responder, mas eu posso dizer em poucas palavras. Ela foi minha grande companheira e parceira na vida. Graças a ela, eu pude mudar em vários lugares, viver em vários lugares e me sentir como se eu estivesse pertencendo àquele lugar. Então, se a arte é aquilo que é mais, do que é mais importante, do que é mais na tua fantasia e no teu imaginário. Você vivendo com esse mais, você trabalha de uma forma que a vida se torna muito mais interessante. Então, eu diria que ela é a mais na vida de todos nós. E o que dá para perceber, estando mais próxima assim, de você, é que você não guarda isso, né, que a arte traz e que a arte fez na sua vida só para você. Você
estimula e promove e é um grande exemplo, né, para que a arte faça parte da vida das pessoas, né? Eu soube que você fez um trabalho muito bonito numa penitenciária há alguns anos atrás e que isso floresceu, né? De alguma forma, a arte tem essa possibilidade também de trazer um mundo diferente para as pessoas. Eu acredito que a arte é verdadeira. Ela fica, ela vai ser questionada, ela vai ser colocada em risco muitas vezes, mas ela é que tem de mais verdadeira. Quando eu trabalhei na penitenciária, eu trabalhei com a intuição. Não trabalhei nem com nenhum método, nenhuma necessidade minha. Foi assim uma intuição de poder passar para os outros aquilo que para mim era muito importante. Taika, o que você ainda não respondeu ou uma resposta que a arte ainda não te trouxe? Existe isso? Existe uma resposta que a arte não te deu ainda? Você busca isso? Eu não sei te dizer. Eu só sei dizer que quando eu estou em volta com ela me dá plenitude. Na hora que eu estou trabalhando, na hora que eu estou conversando sobre ela, eu me sinto plena. Então, não existe uma necessidade lá na frente. Eu não sei se é por causa da idade, né? Talvez se fosse jovem eu tivesse mais necessidade. Mas ela já me dá uma plenitude. E isso é muito interessante para quando você está com 75 anos e tem não sabe como é o futuro, todo o futuro. Então, ela me dá essa plenitude. Então, eu não sinto a necessidade, por exemplo, de querer mais alguma coisa. Ela me dá essa ideia de que ela é completa a pessoa. Ela é completa. Sempre dúvidas, claro, né? Na hora que você termina um trabalho, você tem dúvidas. É necessário ter essa dúvida para você poder executar o outro trabalho. Mas eu não sei se está me faltando alguma coisa. Em relação a isso, eu queria saber também, gostaria de saber, se você percebe o momento de terminar uma obra. A hora que você está pintando, qual que é esse momento de término? Eu não percebo. Não? Não percebo. Tanto que tem obras que eu estou terminando agora depois de 10 anos. Estou lixando, voltando a trabalhar. É uma necessidade de dizer mais alguma coisa que elas não conseguiram me satisfazer. Talvez isso seja até uma sequência da vida, sabe? Alguma coisa que você tinha de refazer para que isso fosse mais interessante. Então, a obra, ela não acaba. Ela só se esgota em si mesma. Mas eu acho que se eu quiser, eu continuo trabalhando nela. E nós sabemos que você tem uma limitação visual. Sim. E que isso não te impede de forma alguma de trabalhar, de viver sua vida, de sair em exposição, de viver a tua vida como uma mulher plena que você é, né? O que é isso? Da onde vem essa força? Da onde que vem? Olha, eu, de fato, eu não enxergo. Mas eu acho que aquilo que eu te falei, o que completa é aquilo que é a mais. E essa arte, mesmo sem enxergar, eu vou buscar isso. Se é bom, se não é bom, se a crítica vai dizer que é maravilhosa, não é, se as pessoas vão querer comprar ou não comprar, isso não faz parte do meu plano. Faz parte do meu plano dizer, eu estou viva. Eu preciso estar viva para acreditar que eu posso fazer alguma coisa. Muito obrigada. Eu que te agradeço, querida. Muito obrigada. Querida, assim, meu amor. Eu só queria dizer uma coisa muito importante. Pois não. Nunca deixem de fazer arte. Nenhum de vocês. Obrigada. Pessoal, a gente está voltando. Agora voltamos lá com o Wellington, que ele vai continuar a sequência da entrevista. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Eu espero ter respondido as tuas perguntas. Foi ótimo. Muito obrigada.
Pessoal, agora eu tô aqui com a Jussara Age e a Yara Martins, que são amigas da Teca e artistas também. Conviveram muito tempo com ela, participaram da trajetória da Teca e elas vão dizer em breve o que é participar, no caso da Jussara, do processo da Teca e no caso da Yara, o que ela acha do trabalho da Teca. Então vamos ouvi-las. Bem, eu trabalho com a Teca há muitos anos e houve um tempo que a gente não se encontrou e ela me chamou para trabalhar, mas o que mais importa é assim, que nós temos uma intimidade como artistas e como amigas também, mas principalmente no trabalho. Meu trabalho é bem diferente do dela e, no entanto, eu conheço a cor dela. Então, às vezes ela me diz, eu quero uma cor assim. Eu pergunto, é mais quente ou mais fria? Aí eu faço um teste, é isso, ou não, mais fria, mais quente. E o que assim me surpreende e que me faz admirá-la muito, é que ela vai colocando a tinta e aquilo parece que é um caos. É um caos que se apresenta naquele momento. E quando eu volto no dia seguinte, ele já está estruturado e inexplicavelmente, eu digo que é alguma coisa assim que ela tem dentro da memória dela, como artista, a memória afetiva, a memória do gesto, e ela vai exatamente aonde está faltando. Então, eu digo, aqui, será que não precisa luz? Ela diz, é aqui que eu ia colocar a luz. Então, há assim uma sincronicidade de pensamento, e o quadro dela acontece. E quando eu vejo assim, ele está maravilhoso, eu até desejo os quadros dela. Alguns assim eu fico encantada. Então a nossa convivência tem sido muito rica e eu também sou muito grata a ela, que também me trouxe para a arte novamente, que eu tinha me afastado um pouco. E essa parceria só está sendo enriquecedora para nós duas. Eu sou realmente muito satisfeita de estar próxima dela. A Teca, para mim, nós a conhecemos muito como artista, eu acho que ela representa a arte paranaense. Ela já me ajudou muito, ela foi curadora de 3 exposições minhas. Nós trabalhamos juntos com madeira. Eu acho que ela é instintiva, a intuição dela é maravilhosa, não tem como explicar. E tudo acontece com a Teca. Acho que a generosidade da Teca, acho que é o maior dom que ela tem. Ela e a família que me acolheram nessa casa, com quem eu trabalhei muito tempo. Agradeço de coração estar junto com ela e amo a Teca, sempre. Bom, eu, enquanto estudante de arte, né, vi muitas coisas, aprendi a olhar uma imagem de um jeito diferente, mas nada disso, assim, ou tudo isso influi no sentido de você olhar para um trabalho como é da Teca hoje, tendo conhecido a trajetória dela, né? Porque ela fez gravura, ela fez pintura, ela passeou por várias técnicas, e então ela é uma artista que tem um domínio. E hoje, quando eu olho para o trabalho dela, eu vejo luz. Eu vejo muita luz. E as manchas, né, como ela trouxe em uma conversa que a gente teve, as manchas elas falam, né, elas têm voz e dá para ver isso, elas têm gesto, né, então eu vejo isso no trabalho da Teca, eu consigo perceber o movimento, as cores. E através dessas manchas, eu consigo estabelecer uma conversa com o artista. E com certeza a Teca Sandrini é uma referência na arte paranaense, pelo trabalho, pela postura, pela pessoa humana que me sinto muito grata e honrada de estar aqui fazendo essa entrevista e convivendo com ela um pouquinho de perto. Eu
teria que dar uma iniciação de dizer como que eu faço. Sim. Principalmente pelo fato de que eu sou hoje uma deficiente visual. Eu trabalho primeiro usando os pigmentos com médio. Esses aqui são os pigmentos. E uso o médio. Coloco pigmento e médio na tela e depois eu vou organizando essas cores para mais tarde entrar com a tinta a óleo. Quando o quadro já está seco, a parte de acrílico e pigmento, eu começo a ver uma outra forma, estou descobrindo outra forma. Como essa deficiência minha não permite que eu hoje detalhe, como eu detalhava nos meus desenhos, na minha gravura, eu uso essa riqueza que me aconteceu de tentar descobrir outros caminhos nas manchas. Essas manchas falam, essas manchas pedem, essas manchas, elas têm vida para mim. Não sei se para os outros, mas para mim tem. Quando essas manchas surgem na obra, eu vou com a tinta óleo. Pois como que se trabalha com a tinta óleo? A tinta óleo, eu não gosto de trabalhar com tinta acrílica porque o resultado é muito rápido. E a tinta óleo eu vou trabalhando de uma forma que ela vai me dizendo o que eu tenho de fazer. Então, primeiro eu tenho uma tela, como essa tela que eu estou trabalhando agora. Já iniciei, já está com a primeira camada de pigmentos e tinta acrílica. E já com a primeira camada de tinta óleo, eu vou apenas redesenhar algumas formas que já estão aqui. Essas formas, por incrível que a gente possa dizer, elas falam, elas dizem, elas pensam. Com isso, é um diálogo constante do trabalho com o artista. Eu tenho a memória das tintas que eu sempre usei, que são as tintas, tem que ser tinta razoavelmente boas. Então, as tintas que eu sempre usei, eu conheço os nomes, conheço a textura e eu deixo todo organizado. Hoje, antes não, né? Eu deixo toda organizada para, na hora que eu olhar a tela, eu começo a imaginá-la, que eu colocaria. Por exemplo, essa tela é uma tela já mais antiga, que eu estou terminando, porque de alguma forma eu senti que ainda falta alguma coisa nela. Eu sinto que falta aqui tratar ela com mais vivacidade, com mais brilho. Quando eu trabalho com ela com mais brilho, eu dou uma sugestão de que ela pode sair da tela, muitas vezes ultrapassar até a própria mancha. O que eu fiz? Eu peguei aqui a tinta vermelha, cádmio, que é uma tinta que fala muito, inclusive é muito cara, e eu pego a tinta cádmio e coloco no vidro, porque ela vai me sugerir mais coisas. Na hora que eu coloco essa tinta, eu tenho já colocado aqui mais outra tinta cádmio da Rembrandt e pego o pincel, né? Tá aqui. Isso tudo assim eu deixo mais ou menos organizado, porque já viu, né? Você enxerga pouco e se não se organiza, então você sai mais pintada do que outra coisa. Uso a terpentina, porque a terpentina a terpentina não tira o brilho da tinta. Eu uso a terpentina, que é um material orgânico, né? Coloco um pouco do amarelo, misturo, geralmente eu misturo no pincel. Por que eu misturo no pincel? Porque o próprio pincel, ele vai me dar outras texturas. Então, esse vermelho, por exemplo, aqui eu coloquei e que eu trabalho dessa forma. Eu deslizo a tinta. E vou colocar um pouquinho mais de vermelho, porque não deu. Eu já senti ali que baixou a tinta em vez de trazer.
eu já olho bem, né, e digo, aqui não dá. Ó, já coloco a tinta assim com o pincel em cima e começo a trabalhar. É interessante porque eu gosto de trabalhar com bastante vigor. Sabe, como se eu estivesse mesmo lutando com aquilo que é maravilhoso, que é você pintar. Eu trabalho geralmente no horizontal, pelo fato de que eu consigo ver melhor a peça do que longe. Depois eu vou trabalhar com ela longe. Ó, aqui eu já fiz uma cobertura que eu queria fazer. Sei que aqui tem um movimento que é necessário eu puxar esse movimento, que esse movimento é necessário também. Eu vou puxar aqui mais, aqui em cima tem mais uma tinta vermelha que eu vou ter de colocar, que eu acho que está precisando. Ó, aqui tem mais. E essa mistura no pincel, ela vai me dando várias texturas. Então eu coloco. Esse quadro, ele tem eu tinha feito ele dessa forma, como se estivesse amarrando a própria pintura, que a pintura estivesse atrás de uma janela. E outro dia eu olhei e não gostei. Eu disse assim, não, a pintura tem que estar mais livre. Então eu vou começar a mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou puxar essa tinta mais para cá, para deixar que essa parte da madeira, que essa mancha vai ficar em primeira resolução, daí a segunda resolução vai ser as grades e a terceira mais tinta embaixo. Então, hoje eu vou pintando só com... Vou puxar um pouquinho do amarelo, esse amarelo vai me dar um pouquinho de textura para eu poder pintar aqui esse canto, que ele está mais escuro. Eu não me perguntem, que nem eu sei, o que eu enxergo. O que eu enxergo é sempre uma vontade louca de trabalhar. O que eu sinto é uma vontade... É aquela vontade de ser feliz. Essa é a vontade que eu tenho, que eu enxergo todo dia. Deixa eu arrumar meu aventalzinho, que já está caindo um pedaço aqui. Eu sou muito desorganizada comigo. Eu vou colocar mais esse vermelho, mas eu gostaria de contar uma história sobre onde que eu cheguei nesse trabalho. A história é o seguinte, quando eu comecei a entrar no mundo das artes, eu comecei a falar sobre a vida da mulher. Aquela mulher que não tem apenas uma arte, mas aquela mulher que cuida da família, aquela mulher que estuda, que trabalha e que faz arte. E essa mulher me deu muitos prêmios. Quando eu enxergava, eu sabia desenhar assim de uma forma com muita facilidade, né? E essa mulher começou a ter uma história. E essa história foi bastante premiada, salões do Brasil inteiro, o Salão Paranaense, e foi muito bem aceito esse meu trabalho. Claro que essa mulher, a vida da mulher não é linear, ela tem vários trechos que são bem marcantes. Ou ela estudante, ela mulher, ela mãe, ela esposa, ela buscando o seu trabalho profissional, ela discutindo sobre ela, e isso tudo eu coloquei no meu trabalho. À medida que isso daí se tornava um filtro, mas eu senti necessidade, essa mulher começou a mudar, ela começou a ficar mais solta, mais livre, mais independente, mais economicamente independente, justamente ao lado profissional. E eu consegui, de alguma forma, fazer um currículo com esse trabalho. Mais tarde, eu tenho uma doença degenerativa, eu descobri que eu iria perder a visão. E como que eu iria fazer isso? Nada como aquilo que você diz, a verdade tua. A verdade é aquela que você é e que você não pode mudar
de forma nenhuma. Eu disse assim, puxa vida, se eu conseguir falar sobre essa mulher, falar sobre esse plano social, né? Por que na pintura eu não posso fazer a mesma coisa? Falar sobre as manchas, as tintas e o desejo de continuar trabalhando. Eu acho que nisso eu fui muito honesta, sem saber se seria aceito ou não aceito. Isso não me importa. O que me importa é que eu sinto a vontade de fazer, o desejo de fazer e de dizer para as pessoas que a cegueira não é escura, a cegueira é branca e que a cegueira está muito mais no desejo de não fazer do que do desejo de fazer. Eu não sei se isso contribuiu ou não contribuiu por alguma coisa, mas é uma necessidade que eu sinto todos os instantes. Essa necessidade de estar viva, de estar dizendo, eu estou aqui, eu sou a Teca, eu quero ser a Teca até o fim. Como a Ifigênia mesmo diz, né? Se eu vim para esse mundo, eu vou ficar até o fim. Se eu vim para pintar, se eu vim para desenhar ou para fazer qualquer coisa, eu vou fazer até o fim. Tá bom? A Ifigênia diz, né? Ninguém sabe de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, mas se Deus me convidou, eu vou ficar até o fim. É. Teca, a gente está muito feliz de estar aqui e mãos à obra. Pinta aí que a gente Então, quer tá ver bom. essa arte. Vamos lá, que eu vou... Eu acho que era isso, eu não sei, eu começo a ficar emocionada. E não é bem... Não sei se é isso que vocês precisam. A gente, na verdade, precisa estar aqui, convivendo com esses artistas maravilhosos que a gente admira, tá aprendendo, agradecendo, homenageando e, acima de tudo, graças a Deus, tá construindo nossos sonhos também. Do meu trabalho, a mulher passou a ser uma cadeira. Eu comecei a usar a cadeira como um grande símbolo no meu trabalho. Ela é um ícone. Essa cadeira, ela tem algo a mais do que simplesmente 4 pés e um encosto. Ela tem alguma coisa que diz a espera, o pensar, o descansar. E eu digo, mas eu vou falar para vocês, as pessoas já disse várias vezes, que é onde a mulher coloca toda a sua genitália. A cadeira tem um símbolo muito forte para a mulher. E eu, na minha história, né, como eu tinha aquela história toda de conseguir equilibrar, dar harmonia em todos os momentos, a cadeira era o símbolo da espera. Um dia eu teria esse momento só meu, como eu estou tendo agora com vocês. Sabe, eu tenho um momento só meu. E fui levando filho, casa, ser esposa, mas um momento é teu, que é esse aqui de pintar. Quiserem... mais tinta. Esse é o branco, não. Teca, o que te inspira a seguir pintando? A vontade. Não sei, eu acho que é a vontade de dizer que estou vivo. Vivíssima, né? Graças a Deus estamos aqui contigo, Pode ir perguntando. contemplando isso. Pode ir perguntando, que para mim se torna mais interessante. A gente tem muitas perguntas para fazer para você. Pode perguntar. Mas isso vai ficar para o próximo bloco do programa. Aqui a gente vai deixar você muito à vontade para dizer o que bem entender e produzir tua arte. A gente quer acompanhar esse processo criativo. É que não sei se eu tenho mais coisa aqui para fazer nesse quadro, porque acontece o seguinte, na hora que eu pinto o vermelho, daí eu vou abandonar o resto do quadro, porque não vou poder pintar o branco. Então eu pinto as manchas, eu vou fazendo manchas. Se eu colocar agora trabalhar com o branco,
eu vou sujar não, eu vou ultrapassar pro vermelho. Então agora, por exemplo, eu já estou me sentindo satisfeita com esse vermelho. Talvez eu faça aqui. Essas linhas aqui também, o trabalho sempre traz a ideia de uma cadeira. Essa forma aqui, ó. Por que a cadeira, Teca? A cadeira ela tem o símbolo para mim de esperar, a gente usa assim, vamos sentar para fazer uma reflexão, vamos sentar para descansar, vamos sentar para ver o que vai acontecer. Então ela é a pausa. Ela é, se você pensar, por exemplo, você está assim longe, vamos sentar para conversar? Deixa eu sentar para pensar o que vai acontecer. Não, eu vou sentar e deixar passar. E até saudades, muitas vezes, você senta para deixar passar. Porque depois de uma idade, você tem muitas saudades. Sim. Sabe? Eu tenho uma saudade das coisas, mas aquelas saudades doces. Sabe aquelas saudades de quem viveu, de quem foi feliz? Com muitas dificuldades, sim. Mas, então, quando me dá aquelas saudades, eu sento e digo, deixa as saudades passar. A minha mãe dizia, saudades não se alimenta. Mas eu tenho de sentar e deixar ela passar. Hoje eu falaria que a minha cadeira é o local onde eu sinto saudades. Saudades do que, Teca? De quem? De Eu tenho de umas pessoas? saudades de todos que foram, né? Meus irmãos, meu marido, o Rômulo foi uma pessoa importantíssima na minha vida. Da infância também, né? A infância é um negócio fantástico. Eu tive uma infância linda. Mas eu não alimento essas saudades, eu só sinto que ela é mais doce. Ela é muito doce, as saudades. Porque não tem mágoa. Se fosse uma cheia de mágoa, acho que eu faria mais compartilhada, né? E hoje, então, eu pinto a cadeira. O que eu vou fazer é a cadeira. Não é esperando a morte, não é nada. É simplesmente um local bom de estar. Tá feliz, Teca? Estou muito. Isso é o mais importante. Vocês são os amores. E a gente tá muito feliz de estar aqui, você não consegue quantificar, porque eu também não tenho palavras para expressar isso. É uma caminhada, né? Você mais do que eu sabe que é uma caminhada, para chegar em qualquer belo lugar, na altura do monte, ou que seja num lugar agradável, você tem que se mover até lá. Né? E a gente também está muito feliz de estar aqui. Que coisa boa. Eu perdi meu pai muito cedo. Ali foi o primeiro golpe, assim, de dor. Meu pai era uma pessoa, assim, culta, muito interessante. E hoje, por exemplo, eu digo, puxa vida, por que eu não aproveitei mais ele, né? Mas ele morreu, eu tinha 18 para 19 anos. Logo em seguida eu conheci o Rômulo. Não que o Rômulo tenha substituído meu pai, porque a gente era muito da mesma idade. Mas ele me fez falta a vida inteira. Se as pessoas souberem como é importante ser pai, a vida inteira ele me fez falta. Porque ele era culto, ele sabia tudo. Quando eu converso com meu neto, que está fazendo filosofia, que é o Conrado, eu digo, ai Conrado, meu pai tem um livro desses aqui, assim, assim. Ele foi pegando todos os livros do meu pai de filosofia. Você veja que lacuna, né? Então eu digo assim, quando vocês forem pai, por favor, se dediquem ao máximo que vocês puderem. Isso é besteira que eu estou falando. Estou falando besteira. Já estou falando besteira. Teca, solta um amarelo nessa tela. O amarelo se destaca para você também? Também. Você quer um amarelo? Que eu ponho. Quero um amarelo. Ele tá aqui. Aqui. Deixa eu pôr direto aqui para você sentir o que é esse amarelo. Eu posso pôr ele, mas eu vou misturar com um pouco do vermelho. Tá? Uhum. Um pouco do vermelho, porque se ele ficar inteirinho aqui, ele vai puxar demais pro laranja. Eu sinto, por exemplo, que aqui tem uma forma, tá? E essa forma, na hora que eu coloco esse amarelo, eu vou ter que puxar ela mais para frente ainda. Não, é intuitivo, mas não é intuitivo. Eu vou colocar o branco,
Eu troquei o pincel, troquei a terbentina para não existir uma mistura de tintas. Esse é o limite da tinta óleo. E o branco é o que me traz essa mancha que eu enxergo. Essa mancha, como eu falei para vocês, é uma mancha central na minha visão, mas de alguma forma ela me traz a sensação de liberdade. Uma liberdade muito grande de imaginar que ela possa chegar a fazer uma composição num trabalho que é feito todo no periférico, com a visão periférica. Tinta a óleo, eu sinto a tinta, por exemplo, a grossura da tinta, eu levanto o pincel, eu consigo perceber que aqui tem mais tinta, que aqui, daí eu começo a fazer esse trabalho. Depois desse branco, eu ainda uso um branco que a gente chama branco perolado, que dá um brilho diferente nesse branco. E sempre conversando com o vermelho, conversando com o fundo, ou até com o tamanho do quadro. Isso é o que eu posso dizer, o que é fazer essa pintura. O que ela significa, eu deixo para muita gente pensar. Por exemplo, aqui está faltando um pouco de tinta. Eu gosto de pintar assim direto, sabe? Demora para secar, mas esse aqui também é um cuidado que eu tenho de ter, porque volta e meia eu esqueço de usar a tampa. A minha mulher ficou isso aqui, a minha cadeira é isso aqui, e a minha mulher é essa mancha branca. Você tem uma cor de preferência? Vermelho. Vermelho? Uhum. É o que mais se destaca a sua visão? Ela faz um contraste maior. O vermelho e o branco. É onde eu me sinto mais confortável. E as outras demais? Azul, verde? Azul, hoje, por exemplo, antes não. Até um tempo atrás eu não sentia. O azul, eu trabalhei muito com o azul. Hoje eu já tenho muita dificuldade com o azul. Quando o azul pode se manchar com o amarelo, fica um pouco esverdeado. Então eu fico trabalhando com essas de contraste mesmo. Sim. E você tem distinção entre o cinza e o preto? O cinza e o preto eu consigo fazer distinção. O que eu não consigo fazer muito mais é sobre o azul e o verde. Entendi. Essa daí é uma coisa assim mais complicada um pouco. E você sempre pintou abstrato? Não, faz pouco tempo. Foi depois que comecei a perder a visão. Eu antes fazia aquele trabalho figurativo. E depois que eu perdi a visão, comecei a trabalhar com abstrato. Existe ainda uma técnica, alguma tendência que você ainda quer explorar, quer aprender? Acho que tem. O meu medo é só ficar repetitiva, sabe? Sim. Porque como você não tem outros estímulos, você fique repetitivo. Mas se eu fosse explorar, eu gostaria de voltar a trabalhar com a resina de poliéster. Mas daí teria de ter uma pessoa mais para me auxiliar. Trabalharia com volume. E eu acho que com essa baixa visão, cada dia está indo mais rápida, né? Talvez eu vá ter que trabalhar mais tarde, não sei ainda, com a tridimensional. Legal. O Retamoso trabalha com pinturas tridimensionais também. Teca, e pensa ainda em expor? Sim, eu tenho uma exposição ano que vem, bem grande. Fantástico. Tem uma exposição grande. Vender? Vender eu gostaria, mas a gente vende pouco. Eu vendo assim o suficiente para tocar meu trabalho, sabe? Porque hoje, por exemplo, o meu trabalho já não é um trabalho que eu possa participar de certames, nem tem mais salões, né? E que eu ganhei muito bem nessa época, eu ganhava muito prêmio.
Meu trabalho é um trabalho que me satisfaz mais do que para fazer do que vender. Sim. Mas eu gostaria, sim, gostaria muito, faz falta. É uma forma até de compensadora, sabe? De você, alguém comprar teu trabalho. Teca, não tem apego com a obra? Ah, essa eu quero ficar pra mim. Não tenho mais. Não teve? Nada. No passado existia? Hoje eu digo, puxa vida, aquele trabalho, onde é que ele está, onde é que ele foi? Tem trabalhos que foram sofridos, foram doídos, de dizer tudo que você pensava. Tem trabalhos meus que eu sofri muito para falar sobre ele. Porque acho que eu sublimei muito o meu trabalho, por isso que eu consegui trabalhar sempre. Teca, a arte continua. Sim. Eu acho que vamos pensar na Ifigênia, né? Até o fim. Até o fim. Até o fim. Teca, pinta aí que a gente quer ver isso. A gente quer ver você pintando muito. É. Segue aí, mãos à obra. Trabalhando aqui, não? Sim. Aonde você quiser, a gente acompanha. Tá ótimo. Eu que agradeço a vocês. Vocês são umas pessoas brilhantes. Teca, segura. A gente vai dar um tempinho para você se preparar e a gente volta para nossa entrevista. Aí deixa o processo criativo um pouco de lado e vamos conversar. Pronta para nossa entrevista? Sim, pronta. Mas é para agora? Espera um pouquinho mais, logo no próximo bloco. Voltando, Teca Sanderini. A Teca está aqui com objetos de arte da Ifigênia e ela vai deixar uma palavra, uma mensagem relacionada à arte da Ifigênia, que é uma arte muito simples, porém também complexa. Enfim, Teca, com você. Além da arte complexa e simples da Ifigênia, eu queria dizer para vocês, ela é sábia. Todas as poesias, palavras, e o que ela faz é de alguém que chegou à sabedoria. Sabedoria não é inteligência, sabedoria é um dom. Todo o trabalho da Ifigênia, por exemplo, você olha aqui e você diz assim, o que será que ela quis dizer com isso? Mas ela quis dizer, já falou. Ela terminou esse trabalho aqui com uma flor. Ela termina esse com uma flor, como oferecendo a você, ou a mim, ou a vocês, sempre algo a mais do que aquele cotidiano, daquele noticiário, daquilo que não está no script. Ela nos oferece. Conheci a Ifigênia na feirinha, mas para mim foi uma das coisas mais fantásticas foi quando ela fez uma homenagem a Adélia Prado. A Adélia Prado veio fazer uma palestra aqui e a Ifigênia, com toda a alegria dela, a juventude dela, foi ao auditório e recitou junto com a Adélia Prado a poesia dela. As duas estavam ali, ó. Ali, a Adélia e ela. A Adélia ficou encantada com o trabalho da Ifigênia e foi um aplauso só. A Ifigênia faz parte da minha vida da seguinte forma. Quem me apresentou o primeiro trabalho dela foi o Nilton Gotto, que falou as poesias que ela dizia. E eu fui buscá-la e me encantei, e me apaixonei e mergulhei na obra dela. Se todos nós tivéssemos um pouquinho de Ifigênia no nosso coração ou na nossa mão, esse aqui é o Nenê, tá? Eu acho que a gente compreenderia melhor essa vida. Amo a Ifigênia, amo a Ifigênia. Eu devo estar linda com esse chapéu dela, mas se não tiver, eu me sinto linda. É isso que eu queria dizer. Ifigênia não é uma artista, ela é um anjo que desceu dos céus. Pessoal, estamos de novo aqui com a Teca e vamos fazer umas perguntas mais objetivas com ela. Teca, como é que você tá? Tudo bem? Tô ótima. Feliz? Feliz. Quer mais pela frente? Trabalhar mais? Muito mais. O que você não fez ainda que você gostaria de fazer? Viver bastante. Na vida, tem alguma coisa que você ainda pensou há anos atrás e ainda não realizou? Olha, claro que a gente sempre sonha com alguma coisa a mais. Não sei dizer o que é, mas só sei dizer que eu queria continuar como estou agora. Mais 10 anos pela frente?
Acho que é muito. Muito, não? Muito, Que isso? é muito. 30? É muito. 75? Dá pra chegar a 100, não dá? Não, é muito. É muito. É muito. Teca, vamos tentar fazer o jogo de uma palavra. Eu Tá. te pergunto com uma palavra e você responde com uma palavra. Sei. Ok? Hoje, Esperança. amanhã, Saudades. ontem, Mais saudades. vida, Sou grata. filhos, Maravilhosa. família, Linda. morte, É o que tem de acontecer. dia, Com sol. noite, Com lua. um filme, O meu tio. uma música, Viagem. uma peça de teatro, Rasga o coração. um ator, Ah, isso eu tenho bastante, eu gosto. pode dizer, Ah, eu acho que eu não vou dizer. uma atriz, A Jane Fonda. um artista do Paraná, São vários que eu admiro. pode dizer 2, 3, O João Zório Brzezinski. o governo, Decepção. o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Decepção também eu tive. o atual presidente Jair Bolsonaro, Esse não é presidente. o futuro do país, no caso. Não é a minha geração. O melhor já passou ou está por vir? Não sei. Vamos descobrir? Eu tenho esperança. Vamos descobrir junto? Vamos. Vamos. Está em vocês. Estamos juntos, Teca. É um prazer estar aqui. A gente já volta para mais um quadro com Stella Sandrini. Aguarda lá, pessoal. Obrigado, Teca. Eu que agradeço. Sou muito querida. Voltando. No encerramento da entrevista com a Teca Sandrini, a cena é dela e o público de casa vai receber agora uma mensagem direta dessa pessoa brilhante que nos recebeu com muita gentileza e carinho aqui na casa dela. Teca, a cena é tua, a mensagem o público está esperando para você mandar e obrigado. É com você. Agora eu vou usar a palavra dos meus netos, que responsa. O que eu queria dizer é o seguinte, eu sou muito grata, primeiro a vocês, por essa oportunidade, e muito grata à arte. Se algum momento da minha vida eu deixei ela de lado, segundo o Viário, ele dizia que a arte era uma amante infiel, que ela não voltava depois que você deixasse. Eu deixei por umas necessidades próprias. Mas a gratidão que eu tenho por ela, eu acho que foi tão grande que ela voltou várias vezes. Principalmente agora que eu estou precisando muito de colocar coisas da minha história nessa arte. Então, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, à arte, a vocês, aos amigos e à minha família. Muito obrigado, Teca. Eu não sei como sair. Teca, Deus, Culturalmente eu acredito nele, mas eu não tenho ele tão claro também. Jesus Cristo, Buda, Oxalá, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Acredita em Jesus? acredito. Teca, é um prazer ter você no nosso programa. Eu sei que isso renderia muito papo, muita conversa. A gente ficaria muito tempo aqui realmente falando sobre a arte, sobre a cultura e sobre o passado e o futuro. Nossa, tem muito pano para manga. Mas a gente não tem tempo para tudo isso. E vamos dar sequência, o programa segue em frente. E estamos muito felizes de ter você como uma das nossas estrelas. Eu que agradeço para você. Teca, É uma oportunidade rara isso. Ele está com gente jovem pensando de uma forma diferente. eu, a equipe, falando em nome da equipe do programa Penso Logo Insisto, e todos que vão assistir, o público que vai chegar em contato com o nosso material, está muito feliz de ter você. Você realmente é uma estrela e Que amor. que Deus te ilumine sempre. Que amor. Beijo, Você é Teca. um amor.
Muito obrigado, querido. Muito obrigado.